A gente viu no primeiro episódio da série os riscos e o que pode acontecer no Brasil e no mundo em 2022. Agora chegou a vez de falarmos sobre investimentos. Quais as possíveis consequências para o seu bolso e como se preparar para um ano que promete ter grandes emoções. A vida do investidor já é bem dinâmica por natureza. Às vezes se perde, às vezes se ganha, mas a gente está aqui para te manter informado sobre tudo o que acontece no mundo do mercado financeiro e te ajudar a tornar os ganhos muito maiores do que as perdas, assim como manter seus rendimentos. Mas primeiro, vamos ver se a sua vida financeira está em ordem e sem dívidas? Vem comigo que eu vou te guiar por este caminho. Tenha uma planilha de gastos, controle todos os seus gastos, desde a prestação da casa própria até o cafezinho que você toma depois do almoço. Só assim você saberá quanto está gastando e para onde está indo o seu din-din. E dessa forma será bem mais fácil cortar gastos desnecessários quando preciso. Estabeleça seus sonhos e programe-se para realizá-los. Tenha o costume de anotar suas metas e conquistas. Desse jeito você materializa suas ideias e elas não ficam apenas na imaginação. Você vai conseguir acompanhar o quanto já juntou e o que falta para conseguir realizar. Organize seu orçamento. Se você é a moda antiga, pode fazer à mão mesmo, mas se você já é da turma tech, utilize um aplicativo para te ajudar. Separe o seu orçamento pelos setores da sua vida: alimentação, saúde, carro, lazer, pet, enfim, quanto mais detalhado, mais fácil será guardar e investir. Envolva a família, isso mesmo. Se você já compartilha sua vida com as pessoas que mais ama, por que não compartilhar o orçamento familiar? De quebra, você já ensina a seus filhos os fundamentos das finanças pessoais e os livra de muita dor de cabeça no futuro. Se livre dos gastos desnecessários, corte o que não te faz falta e sobrará mais dinheiro no final do mês. É claro que o estilo de vida e as necessidades de cada família são diferentes e aí depende do poder aquisitivo delas. Mas esses dois fatores vão indicar quais gastos podem ser cortados. Se estiver com dívidas, vocês terão que apertar o cinto e cortar o máximo de gastos possíveis durante um período. Mas se estiverem com folga, nada de se privarem de tudo. Afinal, curtir faz parte da vida. E aí, está com tudo em ordem? Então você está pronto para preparar sua carteira de investimentos. Vamos nessa? Em 2022, o mercado não espera nenhum grande ganho no curto prazo e a Bolsa de Valores brasileira pode causar ainda muita dor de estômago daqui até as eleições. E a depender do perfil do investidor, é preferível esperar um pouquinho mais para tomar grandes decisões. Nos últimos meses, a confiança do mercado se deteriorou bastante e existe uma percepção dos agentes econômicos que não vai se inverter do dia para a noite. Uma máxima em economia diz que a confiança é quem dita o futuro. Inflação. A expectativa é que a inflação seja ainda mais preocupante e persistente nos mercados emergentes, como o Brasil, por exemplo. O IPCA, a inflação oficial do Brasil, fechou acima do esperado com alta de 10,6% em 2021. Muitos especialistas apontam que a renda fixa e o investimento dolarizado são duas classes de ativos que devem dar o maior conforto para o investidor neste período. Isso porque a Selic está aumentando de forma acelerada e deve se aproximar dos 12% em breve. E por falar em Selic, essa alta da taxa básica de juros aumenta o custo da dívida e de financiamento, além de enfraquecer a demanda, fazendo com que o lucro das empresas diminua. Mas é aquele negócio, quando um novo fato positivo surge no horizonte, é quando as boas oportunidades podem aparecer. Com isso em mente, a gente recomenda estar de olhos bem abertos para cada pequena mudança, pois a maré pode virar e só algumas poucas pessoas conseguem surfar na onda. E algumas companhias podem ganhar participação no mercado, aumentando o lucro, o que acarretaria em uma maior distribuição de dividendos em 2022. Além disso, nos momentos de volatilidade, podem surgir ótimas oportunidades de comprar ações de boas empresas com preços mais justos. Existem diversas empresas que devem continuar entregando crescimento, mesmo diante de um cenário macro, fiscal e político desafiadores. O cenário eleitoral deve provocar contrações dos juros de longo prazo. Por isso, analistas indicam para ficar atento à oportunidade de alocação em títulos pré-fixados ou indexados à inflação, lembrando de carregar esses títulos até a sua data de vencimento. Para aqueles que, mesmo em um cenário complexo, querem estar alocados em renda variável, existem algumas recomendações dos especialistas em setores como commodities, empresas de crescimento secular, blue chips, além de ETFs e BDRs. Alguns analistas dizem, por exemplo, que uma das maneiras de proteger o seu capital do cenário Brasil pode ser com alocação em empresas exportadoras,
cujas receitas dependem muito mais do cenário externo, como China, Estados Unidos e Europa, do que o interno. Ou seja, elas podem servir de refúgio diante de um cenário mais adverso envolvendo as perspectivas futuras para o Brasil. Nos últimos anos, a entrada de novos ETFs, de índices globais e temáticos, além da possibilidade do investidor pessoa física de comprar BDRs, abriu um leque de oportunidade para o investidor local poder diversificar seu patrimônio. Um país-chave para acompanhar é a China, que deve ser ponto de atenção do investidor, já que a nação asiática terá desaceleração econômica em 2022, o que pode desencadear reflexos reais aqui no Brasil. Cerca de 1/3 das commodities que produzimos aqui são exportados para a China. Nesse cenário, soja, minério de ferro, petróleo, algodão e proteína animal estão na berlinda. O Banco Mundial prevê que, no período, o PIB chinês atinja 5,1% de crescimento, bem abaixo do esperado. Os fundos imobiliários, assim como diversos outros investimentos em renda variável, foram bastante penalizados em 2021. A pandemia do coronavírus, somada aos ruídos políticos no cenário local e ao aumento da taxa de juros, fez com que o índice de fundos imobiliários da B3 terminasse o ano com desvalorização de mais de 2%. Apesar dos desafios esperados para 2022, analistas destacam as oportunidades de longo prazo que surgiram no setor imobiliário, já que muitas cotas estão baratas. Do lado dos IPOs, muitas empresas de mercados emergentes abriram capital em 2021 a uma velocidade recorde, logo antes de um ano que deve ser desafiador para os investidores de ações. Embora o preço da maioria dessas ações emitidas recentemente tenha subido desde a estreia em bolsa, o índice MSCI Emerging Markets registrou seu pior ano desde 2018. E isso sugere que o apetite dos ativos de risco talvez esteja diminuindo, com variantes do coronavírus e taxas de juros mais altas turvando o cenário dos próximos meses. Esses ventos contrários pareciam mais distantes quando uma maior necessidade por capital e a expectativa de retomada econômica global levaram 1.162 empresas de países emergentes a fazer ofertas públicas iniciais de ações em bolsas locais ou estrangeiras no ano passado. Ao todo, as ofertas levantaram 228 bilhões de dólares, um aumento de cerca de 31% em relação a 2020, de acordo com dados da Bloomberg. No Brasil, banqueiros de investimento esperam que os negócios desacelerem à medida que os juros sobem e o país passa por uma eleição presidencial. Alguns dizem que o número de IPOs pode cair de cerca de 50 em 2021 para apenas 10 em 2022. De todos os IPOs do ano passado, a China foi responsável por mais da metade, com 602 ofertas, seguida por Coreia do Sul, Índia, Indonésia e Brasil. Desde que essas ações começaram a ser negociadas, os preços subiram cerca de 30%. Isso representa ganhos de 37% para empresas emergentes da Ásia e 27% para as do Oriente Médio e da África. Por outro lado, as ações da América Latina e da Europa emergente caíram 14% e 13% desde a estreia. A diversidade de performance pode estar relacionada às tendências de recuperação regional, bem como os tipos de empresas que abriram capital e tiveram desempenho superior no ano passado. As ações asiáticas de consumo, industriais e de tecnologia recém-listadas estavam entre aquelas que subiram, assim como muitas das empresas que abriram capital no Oriente Médio e da África, nos setores de utilities e energia. Perdas no setor de comunicação atingiram a Europa emergente, enquanto os mercados latino-americanos foram impactados pelo risco político e as consequências contínuas da pandemia. Mas para 2022, o cenário não é tão positivo. As novas regras para ofertas de ações da China no exterior podem pesar sobre o ímpeto dos IPOs. O regulador do mercado de capitais da Índia também endureceu as regras em um momento em que as empresas baseadas em tecnologia de consumo acessam o mercado. Mesmo assim, a segunda maior fabricante de baterias do mundo em Seul e uma seguradora indiana com mais de 1 milhão de agentes estão entre os negócios que podem vir ao mercado neste ano. Além disso, Dubai também planeja listar uma série de empresas em uma tentativa de atrair investidores e ecoar o sucesso dos mercados de Abu Dhabi e Riad, que se beneficiaram de um boom de IPOs no ano passado. Após um 2021 para esquecer, já que o Brasil abrigou um dos índices acionários com pior desempenho ao redor do mundo, os estrategistas de ações veem espaço para a recuperação da Bolsa Brasileira
mas que será bem longa. Muitos projetam um ganho médio de cerca de 20% para o mercado em 2022. Juros em alta, crescimento mais fraco e uma eleição que deixará os investidores apreensivos devem adicionar volatilidade. Um ponto de suporte para o mercado local pode ser a continuação da entrada de recursos estrangeiros. O Brasil ocupou o 7º lugar no ranking dos países que mais atraíram investimento estrangeiro em 2021, segundo o levantamento da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento. O investimento estrangeiro passou de 28 bilhões de dólares em 2020 para 58 bilhões em 2021, representando um crescimento de 133%. Nessa lista, os Estados Unidos lideram o ranking e são seguidos por China, Hong Kong, Singapura, Reino Unido e Canadá. O cenário econômico deve ser desafiador em 2022 e, para grandes investidores, a solução pode ser ter flexibilidade e facilidade para entrar e sair de uma posição para os próximos meses. Por isso, continue ligado no Money Times para se manter bem informado sobre o que acontece no mercado financeiro. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que precisam preparar a carteira para 2022, hein? Aproveite para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber os nossos mais recentes conteúdos. Eu sou a Paula Comaceto e te vejo no próximo episódio de Perspectivas para 2022.